Nós escrevemos sonetos, andamos na lua, dividimos átomos, somos complexos. Mas tudo vem de uma progressão matemática no gênio humano que nos dá potencial para fazer qualquer coisa. Muitos não entendem isso. Música é matemática. Arte é matemática. Nós somos matemática. Nossa matemática genética gera a matemática de nossos sonhos ou ambições. A ciência não se restringe a becquerels ou tubos de ensaio, mas ao que somos, artísticos, excêntricos, humanos. Saudações, heróis despertos. Essa é uma fala do Peter Parker ensinando ciência aos seus alunos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Herói que Existe em Nós. Considerando que todos os quadrinhos são sensacionais simplesmente por refletirem a visão de arte dos seus respectivos roteiristas, desenhistas, arte finalistas e toda a equipe que torna aquele projeto possível, em particular desse quadrinho chamado O Espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar, o roteirista é o J. Michael Straczynski, o desenhista é John Romita Jr., o arte finalista é o Scott Hanna, me fez pensar não só no respeito que deveríamos ter por essas pessoas que dedicam a vida a criar histórias fantásticas que ativam o nosso imaginário, mas também a pensar numa pergunta que faz parte do tema de hoje, que é muito pertinente a nós, que é: quem somos nós? Eu li muito Homem-Aranha na pré-adolescência e revisitar esse personagem me trouxe muita satisfação, porque eu pude rever como que esse personagem se aproxima muito de nós, porque ele tem um lado humano, nos faz lembrar das fragilidades que temos e das percepções sensíveis que podemos ter às dificuldades do cotidiano. O Peter Parker, ou o Homem-Aranha, tem um lado que nunca desiste, ele está sempre disposto a se renovar e não importa a dificuldade. Pode ser extrema, externa ou intimamente falando, mas ele sempre dá um jeito de reverter a situação. Crescer com o Homem-Aranha foi muito importante. Hoje eu consigo ver que tudo aquilo que eu passei foi bom para mim, mas na época me fazia querer ser um super-herói. E na história de hoje vai ter spoiler sim. Então, se você não quer ver spoiler, vá ler o gibi primeiro, depois volta aqui e acompanhe nosso vídeo. Mas se quiser ver o vídeo também não tem problema, porque tudo que a gente falar aqui não vai comprometer a história. E a nossa intenção é trazer aquilo que há de melhor, aquela mensagem por trás e trazer para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano. Então o Homem-Aranha e o Peter Parker, eles são postos à prova pelas dificuldades da vida. Morlun, por exemplo, é um inimigo do Homem-Aranha fora do comum e com uma força descomunal. E também tem um enredo que prova o Homem-Aranha que é místico e está intimamente relacionado com totens que invocam a força de um animal. Os totens em tribos e em algumas civilizações eram como postes que tinham talhados alguns animais, entre outras coisas, e que aquele animal representava uma força que podia ser invocada para aquela tribo ou para aquela família. E no caso do Homem-Aranha, é a primeira vez que é inserido uma força mística na sua origem. Essa origem é essa força mística que a aranha pode lidar. Um outro desafio é com o Peter Parker. Ele conhece um homem chamado Ezequiel, que é uma espécie de contraparte do Homem-Aranha e do Peter Parker, porque ele tem os mesmos poderes e parece ter adquirido os seus poderes da mesma forma, ou parecido. E ele convida o Peter Parker a entender tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo, com a pergunta: quem é você? Ou também com a expressão, parafraseando,
tão perigoso quanto uma força ou potência desconhecida na mão de uma criança. E nos remete àquela famosa sabedoria guia do nosso saudoso e querido Benjamin Parker, o tio do Peter Parker, com aquela expressão tão conhecida: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E nos faz um convite a perguntarmos: será que nós conhecemos todos os nossos poderes e potencialidades? Ou somos como criança que não sabe todo o seu potencial? Será que nós entendemos que, se sabemos ou podemos muito, temos responsabilidades perante uma sociedade, por exemplo? Se nós imaginarmos uma sociedade mais justa, nós deveríamos pensar que temos deveres e não só direitos. Nós temos sim potencialidades, qualidades, virtudes, mas elas devem estar relacionadas aos nossos deveres, se nós queremos uma sociedade melhor. E muito importante também, que está relacionado ao tema de hoje, nós sabemos que nosso lado sombra pode se tornar uma virtude? O nosso lado sombra pode se tornar uma virtude? Tem uma sabedoria que diz que orgulho e egoísmo eram úteis em tempos remotos. Eles eram como sentimento de autopreservação. Se imaginarmos uma época como a época medieval, por exemplo, que era mais perigosa, o sentimento de autopreservação, que é da onde vem o orgulho e o egoísmo, nada mais era do que um instinto de sobrevivência a uma época perigosa. E quanto mais voltamos no tempo, mais sentido faz esse sentimento de autopreservação. Por exemplo, na época das cavernas, com perigos de outros animais, por exemplo, o instinto de sobrevivência, essa ideia de voltarmos a nós mesmos para nos preservarmos, era mais útil mesmo. Mas hoje, será que não somos como um homem que precisa atravessar um rio, utiliza um barco para atravessar, chega do outro lado, não consegue se desvencilhar desse barco pesado e o carrega para todo lado? Ele não poderia, por exemplo, desmontar esse barco e renovar com a madeira? Será que o nosso lado sombra também não precisa ser renovado? É claro que orgulho e egoísmo talvez sejam necessários ainda em menor grau, mas nós também podemos renovar esses sentimentos e largar esse barco pesado. Peter Parker sabe se renovar muito bem. Quando ele relembra o seu passado de bullying, em que ele tentava ser um colegial, não chamando a atenção das pessoas, ele considera essa época como a mais importante da sua vida. Quando ele passa na fase adulta pelo colégio em que estudou, ele vê um colégio mais violento e em decadência. Mas ele conversa com a tia May e decide se tornar professor para ajudar as crianças a se desenvolverem e a se tornarem, como ele talvez, futuros cientistas. Porque a prática do desrespeito pode oprimir o outro, como é o caso do bullying. Por isso é importante que nós entendamos o que a força do desrespeito tem sobre o outro. Vemos também um Peter Parker triste, porque toda a sua ação como Homem-Aranha influencia a sua vida pessoal. Os seus inimigos passam a atacar a tia May e, no caso desse quadrinho, a Mary Jane no começo é sequestrada e é salva pelo Homem-Aranha. Mas quando eles tentam reatar o casamento, ela pede a separação por todo o contexto que viveu. Mas o Peter Parker sabe que com as privações notamos a importância da conquista, já nos disse Aristóteles. O nosso amigão da vizinhança sabe quem é e usa as dificuldades da vida
como gatilhos ou molas propulsoras para se desenvolver. Se potência ou força não tem propósito na mão de uma criança, que é o convite do Ezequiel no começo da história, ela pode ser linda e eficaz na mão de quem sabe se renovar. E Peter Parker sabe se renovar ao invés de ficar se lamentando ou pior, desistir ou simplesmente virar as costas às crianças. E ele ainda aprende com os professores da escola a importância de conhecer a si mesmo, que dá a ele o entendimento de saber se respeitar e dizer qual é o limite que o outro pode ultrapassar. Já o Homem-Aranha tem que enfrentar o Morlun. O Ezequiel explica, no universo existe um equilíbrio entre caça e caçador, por exemplo. E se Peter Parker tem essa força totêmica da aranha, essa força genuína da aranha, tem de haver a sua contraparte, que nesse caso é o Morlun. Morlun é muito forte, muito mais forte. Ele é o caçador do Homem-Aranha. E com a ajuda de Ezequiel, convida o Homem-Aranha a olhar para a sua potência interior, a estudar a sua potência, para que ela não seja uma força sem propósito na mão de uma criança. Mas todo esse estudo que ele aprende no jogo de cintura, porque ele está lutando contra o Morlun, não é suficiente para vencer o Morlun. Então o que o Homem-Aranha mais uma vez faz? Ele olha para o seu lado sombra, olha para o seu lado supostamente negro da aquisição dos seus poderes e vence seu inimigo. É claro que aqui eu não vou dar spoiler, fica para você ler o quadrinho e saber da história. Mas nós vemos Homem-Aranha se renovando, pegando aquele barco pesado, desconstruindo esse barco pesado e renovando novas atitudes com a madeira. Em outras palavras, o Homem-Aranha está dizendo: eu não sou puro como a força totêmica da aranha propõe. Eu ainda tenho muito a aprender sobre mim. Sou imperfeito, mas é justamente essa imperfeição que me fará vencer. E ele realmente vence seu inimigo. Mas aí vemos um Homem-Aranha combalido, exausto, pedindo a Deus por dias melhores, como todos nós, humanos. Então fica um convite a usarmos as ferramentas que temos para usar as dificuldades da vida como exercícios para desenvolver a nossa virtude, nos transformando, criando o bem sempre. Nós ainda nos justificamos dizendo que não estamos suficientemente prontos para fazer alguma coisa, que é uma inverdade. Nós podemos fazer alguma coisa sim, dentro do nosso campo de imperfeições. Nessa HQ, tem todas essas mensagens embutidas. Basta que façamos o exercício de olhar com novos olhos. Porque na época que lia, não fazia ideia de tudo aquilo que eu podia aprender. E podemos sim aprender com o que lemos, com o que vemos, com o que ouvimos, com o que sentimos, com o que pensamos, enfim. Podemos aprender com tudo à nossa volta. Basta querermos. Voltando à pergunta inicial, quem somos nós? Nós somos artísticos, excêntricos, humanos. Já nos disse Peter Parker. Bye.